Boa noite, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre o REAC, armazenamento de dados no SQL. A nossa dupla é Aureliano Maia e eu, Raíssa. O que nós veremos hoje é o que é o REAC, a origem dele, características, a licença, usuários notáveis e a nossa opinião sobre ele. O que é o NoSQL REAC? Ele é um armazenamento de dados de chave-valor NoSQL distribuído, que oferece alta disponibilidade, tolerância a falhas, simplicidade operacional e escalabilidade. Além da versão de código aberto, ele tem uma versão corporativa e uma versão de armazenamento em nuvem. Ele foi inspirado no DynamoDB e está sendo utilizado em produção por empresas como Mozilla, Salesforce e Comcast. Como a maioria dos outros NoSQL, o REAC ele simplifica bastante o desenvolvimento, permitindo que o desenvolvedor tenha maior controle sobre as informações. Ele é escrito em Erlang e o REAC ele possui replicação de dados tolerante a falhas e distribuição automática de dados em todo o cluster para o desempenho e resiliência. Isso porque essa linguagem ela foi desenvolvida pela Ericsson, para suportar aplicações distribuídas e tolerantes a falhas a serem executadas em ambientes de tempo real e ininterrupto. A origem. A origem do REAC ela é muito interessante porque ela foi escrita por Andy Gross e outros da Bashor Technologies, que é a empresa onde surgiu o REAC, e ele foi criado para alimentar um aplicativo de automação de forças de venda na web por engenheiros e executivos da Akamai. Mas aí, com o passar do tempo, eles perceberam que havia mais interesse na tecnologia de armazenamento de dados, que é o REAC, do que nos próprios aplicativos que eles criavam. E aí, tornou-se uma base para muitos dos dispositivos móveis baseados na web que mais crescem no mundo e aplicativos de redes sociais, bem como provedores de serviços em nuvem, E a sua versão inicial ela foi lançada em 17 de agosto de 2009 e a versão estável foi lançada em 17 de novembro de 2016. Tem pouquíssimo tempo, que a versão estável foi lançada. E a gente percebeu uma grande dificuldade de achar informações sobre o REAC, assim, você não consegue achar muita documentação sobre ele, não. Agora nós vamos falar um pouco sobre algumas características que o REAC tem. Disponibilidade tolerante a falhas. Essa é uma das características principais que ele tem, pelo que o nosso estudo apresentou. Ele replica os armazenamentos de chave-valor em um cluster de nós. No caso de interrupções do nó devido a falhas de partição da rede ou do hardware, os dados ainda podem ser gravados em um nó vizinho, além dos 3 iniciais, devido à sua arquitetura. As consultas. O REAC ele fornece um API RESTful através de HTTP e buffers de protocolo para funções básicas de PUT, GET, POST e DELETE. Também são possíveis consultas mais complexas, incluindo índices secundários, pesquisas via Apache Source e MapReduce. A latência é previsível. O REAC ele distribui dados entre nós com hash e pode fornecer perfil de latência, mesmo no caso de falha de vários nós. Os tipos de armazenamento. Ele pode ser armazenado em nuvem, disco ou em ambos. Replicação de vários data centers. Um cluster ele atua como um cluster primário. O cluster primário ele lida com solicitações de replicação de um ou mais clusters secundários. Geralmente, esses clusters estão localizados em regiões ou países diferentes. Se o data center com o cluster principal ficar inativo, um segundo cluster poderá assumir o controle com o cluster principal. E existem 2 modos principais de operação, sincronização completa e tempo real.
No modo de sincronização completa, ocorre uma sincronização completa entre o agrupamento primário e o secundário, por padrão a cada 6 horas. No modo de tempo real, a replicação no centro de dado secundário é acionada por atualizações no centro do dado primário. Toda a replicação de vários data centers ocorre em várias conexões TCP simultâneas para maximizar o desempenho e a utilização dos dados da rede. Então, isso garante a disponibilidade dos dados sempre que o usuário precisar. Sobre a licença, o REAC ele usa um modelo freemium, né, de licenciamento freemium, ou seja, estão disponíveis versões de código aberto. Mas se o usuário final ele quiser pagar, ele pode pagar por recursos e suporte adicionais. Ele é disponível gratuitamente sobre a licença Apache 2, Apache 2. Oferece duas opções para o seu software comercial, que é o REAC Enterprise e o REAC Enterprise Plus. O REAC Enterprise Plus ele adiciona verificações de integridade anuais de linha de base no sistema para garantir estabilidade e desempenho a longo prazo na plataforma. Alguns dos seus usuários notáveis: Best Buy, o Git e a AT&T, que é uma empresa de telecomunicação muito importante nos Estados Unidos. Além disso, tinha o Mozilla, que a gente disse no início, né? E o Riot Games, Comcast, entre outras. A nossa opinião. O que mais chama atenção no REAC, o que eu já havia dito anteriormente, é a alta performance no que diz respeito à tolerância a falhas. Esse armazenamento de dados ele é muito eficiente, pois ele replica o armazenamento de chave-valor em um cluster de nós, e se ocorrer interrupções no nó devido às falhas da partição da rede ou no hardware, ainda é possível gravar os dados em um nó vizinho, além dos 3 iniciais. Sendo assim, a disponibilidade dos dados é quase sempre garantida. Ele é um armazenamento de dados acessível, pois ele tem a sua versão de código aberto e possui também a versão corporativa e de armazenamento em nuvem, possibilitando a sua utilização simples e caso o usuário final deseje recursos extras e suporte, ele pode pagar para tê-los. O NoSQL REAC ele é perfeito para quem precisa de controle total de memória. E por fornecer biblioteca para a maioria das linguagens de programação, como Python, PHP, Node.js, Java, Ruby, abrange um grande mercado para os desenvolvedores. Em suma, ele é muito interessante e acreditamos que ele vale a pena. Alguma dúvida? Eu esqueci que eu ia fazer um vídeo, então eu deixei esse slide. Mas, então, obrigada!